Continuando aqui. Aqui tem uma pergunta do Alexandre Magno. Estou com profundas dúvidas quanto à metodologia de estudo. Para ser mais exato, fiquei bem preocupado depois de ter lido How to Read a Book, pois o modo ideal de leitura, que o Mortimer Adler explica, parece-me impraticável na maioria dos casos devido à extensão do tempo necessário para ler cada livro. Assim estou fazendo o seguinte modo. Os livros necessários à formação da minha cultura geral são lidos de forma mais superficial, absorvendo apenas a generalidade dos argumentos, sem me absorver por questões específicas. Por outro lado, livros que tratam de assuntos a respeito dos quais pretendo escrever algum dia são objeto de análise mais detida e metódica. A ideia seria a mesma? Bom, em primeiro lugar, o que você está fazendo é levar em conta a distinção feita pelo padre Sertillanges no livro da Vida Intelectual, que é um dos livros que inspiraram o começo dessa minha atividade pedagógica. Ele distingue, eu não lembro exatamente os termos, mas em primeiro lugar as leituras que são de ordem, vamos dizer, fundacional, coisas que são para, vamos dizer, fundamentar as bases da sua vida intelectual. Em segundo lugar, os livros de leitura informativa. Em terceiro, os de leitura inspiracional. E quarto, a leitura de pura diversão. Então é evidente que o tempo que você vai conceder a cada uma dessas leituras é dividido assim. A maior parte dos livros que eu leio hoje são leituras puramente informativas. Às vezes levo 3, 2 ou 1 dia para ler o livro. Leio e vou anotando rapidamente o que me interessa e pronto, acabou. Só volto àquilo quando precisar de uma consulta. Mas eu não posso fazer isso, por exemplo, sei lá, com a República de Platão ou com a Divina Comédia. Isso aí não dá. São livros que você vai ter que ler detidamente, às vezes voltar, fazer leituras repetidas em diferentes épocas da sua vida, etc. Agora, quanto ao método Adler, é importantíssimo você perceber que você não vai fazer o mesmo trabalho analítico com todos os livros que você lê. Você vai fazer com os 5 ou 10 primeiros, porque o método se automatiza. E daqui a pouco você acaba percebendo todas aquelas distinções assim rapidamente. O método não tem que ser repetido para... O Adler recomenda 100 livros, eu se fosse fazer a lista, faria a lista bem diferente, mas você não vai ter que repetir isso aí até o fim. O que ele está dando ali, vamos dizer, é o modelo do que seria um curso, tá certo, de leitura sistemática, né? Então no curso seriam realizados todas aquelas práticas para cada livro. Imagina ele um período de 5 anos para completar isso. Mas de fato não é preciso, e eu mesmo nunca fiz isso. Quer dizer, eu fiz uma vez, fiz 2, fiz 3, fiz 4, e aos poucos aquilo foi se automatizando de tal modo que não dava mais tempo de eu tomar notas. Tá certo? Mas, por exemplo, o primeiro exercício que ele dá, que é você perceber quais são as palavras que retornam, que portanto são os conceitos fundamentais do livro, né? Isso aí é claro que é uma coisa que se automatiza depois. Tá certo? Você não vai precisar ficar anotando tudo, né? Então realmente não se preocupe com isso, Alexandre. Faça os primeiros e depois você vai ver que sozinho a coisa se incorpora no seu hábito de leitura, né? E aliás o objetivo é esse, porque vamos dizer, o verdadeiro conhecimento é aquele que você já esqueceu. Já esqueceu por quê? Porque se incorporou em você já é aquilo de algum modo. Então não se preocupe muito com isso. Ele diz, outra pergunta: como vários alunos têm interesse em uma área específica, que é o direito, seria interessante nesse ponto do curso ler livros de filosofia do direito ou é recomendado deixar para mais tarde? Mas é claro que primeiro você deve ler tudo que você queira ler, porque se você tem um interesse específico, você não vai matar esse interesse só por causa do nosso curso. De jeito nenhum, continua, vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Finalmente, o senhor diz que o melhor método não é estudar toda a obra de um autor ou mesmo em ordem cronológica, mas tendo em vista um objeto determinado. Porém, não haveria alguns casos em que tenhamos uma identificação tão profunda com determinado autor, tornando indispensável a leitura de toda a sua obra? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, eu sou contra o ensino da filosofia por autores. Você não vai chegar a nada se você aqui nós vamos estudar a filosofia de Platão, ali vamos estudar a filosofia de Bergson ou de Kant, etc, etc. Por quê? Porque isso aí você está adquirindo cultura filosófica. Cultura filosófica é uma coisa que você vai ter que adquirir de qualquer maneira, mas que não é o objeto central do
curso de filosofia, mas o que não quer dizer que eu seja contra a leitura por autores para outras finalidades, inclusive para a própria aquisição de cultura filosófica, é claro que não. Eu mesmo, muitas vezes, sinto essa necessidade. Quer dizer, se eu li um livro de um autor, eu falo, bom, peraí, mas ele está insinuando aqui coisas que ele talvez deva explicar melhor num outro livro. Então nós temos que ir atrás de todos, e idealmente, né, a gente vai colecionando todos os livros do sujeito. Né? Isso não quer dizer que você vai ler todos em série, mas pelo menos você os tenha para que você possa voltar a eles quantas vezes for necessário. Né? Aqui, Lucas Lacerda pergunta: eu comecei a ler o órgão de Aristóteles com as categorias, de saber qual ordem que devo seguir na leitura do livro seguinte. Você começou pelo certo, né? Você tem que ler primeiro as categorias e a interpretação. Depois você tem que ler 2 livros que estão, vamos dizer, que não foram enxertados no órgão, mas que de acordo com a minha interpretação fazem parte funcional deles, que são a poética e a retórica. Então você vai lê-los geralmente pela ordem dos 4 discursos. Você lê as categorias e da interpretação, que são livros que se referem a toda a linguagem, de modo geral, a todo o pensamento verbal. Depois você vai pegar a poética, depois vai pegar a retórica, depois você vai pegar o livro dos tópicos, que é a dialética, e finalmente você vai para a lógica formal, que são os analíticos primeiro e segundo. E por fim, no fim, você lê então as refutações sofísticas. Se você fizer isso, percorreu a coisa toda, mas não pule a poética e a retórica. Eu acho que isso é um grande erro. Quer dizer, não é porque o primeiro editor dos escritos selecionou alguns trabalhos e colocou sob o rótulo de órgão, que, baseado na distinção entre o que ele chama obras teoréticas, obras práticas e obras produtivas, né, e colocou então a poética e a retórica no rol das obras práticas. Eu digo, bom, o fato de o livro concreto chamado Poética e Retórica ser uma obra prática não quer dizer que a ciência da poética não seja uma ciência teorética, que a ciência da retórica não seja, por sua vez, também uma ciência teorética. Tá certo? Então, enxerta lá as categorias da interpretação, poética, retórica, tópicos, analítico primeiro, analítico segundo e refutações sofísticas. João Pedro pergunta: na sua apostila sobre a arte de estudar, a respeito da atividade intelectual formal, o senhor comenta sobre a existência de 2 tipos de inteligência que tem rendimento somente após um longo esforço contínuo, e outra que responde melhor a um esforço descontínuo e variado. Esses tipos seriam irrevogavelmente determinados pela caracterologia individual, cabendo a cada um aceitar o seu tipo e obter dele o melhor. Olha, eu não sei, mas parece que sim. Quer dizer, na prática, a gente vê que as coisas funcionam assim. Não é isso? Então, se você lê, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, você vê que ele fez um tratamento continuado e metódico de uma questão desde os seus fundamentos até suas consequências últimas, tá certo? E que seria muito difícil ele fazer isso se não tivesse uma dedicação continuada quer dizer, nós não temos não sei historicamente como ele compôs as obras, mas seria muito difícil fazer uma coisa tão continuada, tão ordenada, tão linear como ele fez, se o próprio trabalho não fosse linear. Parece que Kant também, quando a gente lê o Kant, a gente tem a impressão de que ele dá uma dedicação específica a um determinado assunto até terminar aquilo, né, até chegar a conclusões e poder escrever algo a respeito. Mas tem outros filósofos que são anárquicos, por assim dizer, como Leibniz. Né? Leibniz tratava de 1000 assuntos no mesmo dia, cada um pouquinho, tomava umas notas, mudava de assunto. Né? Eu não sei se eu citei aqui o caso do Sir Richard Burton, o geógrafo, que ele tinha 16 mesas no escritório dele, uma para cada assunto. Quer dizer, ele ficava 10 minutos aqui, cansava, ele pular para outro, e acabou terminando, né, vários livros notáveis. Né? Eu acho que isso é caracterológico, eu acho que as pessoas são assim. Não é isso? Tenta dos 2 jeitos para ver onde é que você rende mais. Né? Ele diz, quanto ao tipo... aqui isso é problema. Quanto ao tipo que necessita de longa e ininterrupta concentração,
como ele pode desenvolver uma atividade intelectual quando está submetido às exigências de um meio altamente dissipador e ainda tem as responsabilidades e exigências inerentes de um pai de família? Fala a resposta: eu não sei. Você tem um problema aí, né? Mas eu acho que talvez seja possível você isolar certas horas, tá certo? E dizer: não falem comigo, né? Eu me lembro do meu amigo Otto, quando teve que fazer um vestibular. Ele se trancou num quarto durante 3 meses e nós não vimos o Otto por 3 meses. Ele passava comida assim pela porta, ele não dava nem bom dia, né? Então tem pessoas que são assim. Talvez você possa fazer isso. Você explica lá para sua mulher, para seus filhos: fala, olha, tem umas horas aqui que não pode falar comigo, entendeu? Eu inexisto durante esse período, né? E outra coisa, eu acho que hoje em dia as famílias, elas são muito exigentes, elas requerem atenção demais, você está entendendo? Eu não vejo que vantagem tem criança do pai ficar prestando atenção nela o tempo todo, né? Eu acho que deixa a criança cuidando da vida dela, você fica lá no seu canto. Se ela precisar de alguma coisa, ela vem e fala. Eu acho que isso é até melhor para a educação das crianças. Tem aqui a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira sobre o filme Matrix, mas eu não consigo lembrar direito os pedaços do filme, então não vou entrar nisso porque só vou falar besteira, né? Aqui, José Roberto Salatini pergunta: gostaria de saber qual é o procedimento para participar do grupo de estudos estratégicos e qual a finalidade do grupo. José Roberto, você entra em contato através do chat agora mesmo com o Jaime Neto, e pergunta para ele. E nós vamos ter então uma conversa na próxima quarta-feira por Skype. Será para o grupo de estudo estratégico, seria então às 9 horas da quarta-feira, e para o grupo do Mário Ferreira às 8 horas, horário do Brasil. Eu acho que, por incrível que pareça, acabaram as perguntas. Olha, não deixei escapar nenhuma. Só a do Matrix, porque eu não lembro a história. Eu lembro pedaços soltos, então. A pergunta parece interessante, mas eu não me vejo em condições de dizer nada a respeito. Eu posso até ler para vocês, para quem quiser pensar no assunto e tenha e lembre bem da história. Aqui. Um indício adicional de que o filme Matrix não deve ser compreendido como uma denúncia à falsificação é a falta de pertinência de muitos dos personagens e situações em função desse propósito. O sentido geral do filme não é captável a partir desse olhar. A fala dos personagens não é pertinente a esse ponto de vista. Uma interpretação resumida é que o filme trata da contradição do herói em acreditar que pode fazer escolhas, crença que fundamenta a sua habilidade de lidar com Matrix, e a crença promovida pelo personagem Oráculo de que o protagonista está destinado a ser um herói. Uma solução a esse conflito é apresentada no final do filme, até que o segundo apresenta um novo problema. Eu sinceramente não sei, não lembro o suficiente para poder falar disso. Se voltar a assistir, podemos voltar a esse assunto, mas quem quiser ir pensando, pode ir pensando. Mas antes de encerrar aqui, eu queria voltar ao começo e lembrar o seguinte: a minha ambição com relação aos alunos desse curso é realmente fazer deles uma nova elite intelectual, e esta elite tem que entrar em campo investida de uma profunda autoridade intelectual. Quer dizer, vocês já têm que entrar no campo como vencedores, como pessoas que estão falando desde um nível mais alto que os outros não podem acompanhar. Tá certo? É claro que uma situação de descontentamento com a cultura vigente, toda pessoa pode ter. Agora, você está descontente com uma coisa, não quer dizer que você seja capaz de fazer algo melhor, tá certo? E nem mesmo que você tenha autoridade suficiente para sair passando pito nos outros. Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso ver, vamos dizer, a raiz dessa corrupção dentro de nós mesmos, nos nossos próprios hábitos. Não se trata de corrigir os outros pelo motivo muito simples. Você não pode escrever os livros dos outros, você não pode compor a música dos outros, você não pode fazer espetáculo teatral dos outros, você só pode fazer o que você vai fazer. Tá certo? Então, interessa menos falar mal do outro do que você fazer uma coisa melhor. Quer dizer, não que a atividade de crítica seja desprezível, mas ela não basta de maneira alguma. E, até agora,
vamos dizer, os ensaios, as tentativas que eu vi de fazer outra coisa, sobretudo da parte de jovens que se consideram liberais ou conservadores e que, portanto, estão, aspas, na oposição, me mostra que eles estão confundindo, né, o simples ato de você se opor a uma situação com a produção de uma alternativa melhor. Eles acham que são melhores pelo simples fato de que estão contra. Não é isso? Eu digo, ora, isto aí é você confundir a luta com a vitória. Porque se você entra no ringue para você competir com outro boxeiro, é porque você acha que é melhor. Se você não achar que é melhor, se você acha que vai apanhar, você vai subir lá, só se for um idiota. Então, todo lutador que entra no ringue, ele acha que ele é melhor que o outro. Agora, quem é o melhor mesmo? Isso você só verá no fim. Tá certo? Então, eu acho que antes de você sair criticando, você tem que fazer alguma coisa. Não é isso? Então, note bem. A parte crítica do meu trabalho, ela aparece em jornal. Ela é constituída de artigos de jornal e de um programa de rádio. Tá certo? Mas, fora disso, eu tenho um trabalho pedagógico imenso. Tá certo? E tem vários livros publicados que de crítico não tem nada. Quer dizer, como o trabalho que eu fiz com o Carpo, que eu fiz com o Mário Ferreira, tá certo? O livro sobre Aristóteles, Os Jardins das Aflições, e inúmeros cursos que eu dei, como Teoria do Estado, etc. Então, seguinte, nós temos aqui um rol de realizações, tá certo? E é nisto que você, com isto que você tem que entrar em campo, tá certo? E não com meras críticas, né? Aqui tem mais umas perguntas. Otávio Cidelino Leite Neto. O curso está maravilhoso, obrigado. Sou um dos vários alunos atrasados. Acabei hoje de assistir a aula 47. E lá pela frente sortido o Zonde. A escolha faz seu destino. E cita 3 tipos de escolha: dos amigos, do cônjuge e da morte. Começa a falar da escolha dos amigos e logo para responder esta pergunta. Gostaria que o senhor respondesse o seguinte: como conciliar o preceito da amizade, assim como o senhor o formulou, com o segundo mandamento? Pergunto porque para mim é muito fácil viver como um avestruz. Não sinto falta de colegas, de festinhas e familiares. Que sujeito abençoado. Exceção feita à minha mãe, mas ela mora comigo, então não é problema. Consigo ficar em casa quando pego os feriados 5 dias direto sem sair. Nem tampouco sentir falta das boçalidades da minha vida cotidiana. Agora estou no seminário, tenho a tendência a ficar mais desligado ainda no meio e em torno. Apesar de sentir falta de alguém para conversar. Bom, tem milhares de pessoas aí para você conversar no próprio seminário. Então, veja, quando a definição da amizade que eu dei, que é o idem vele, idem nole, é de São Tomás de Aquino e não tem nada a ver com a escolha da amizade no sentido do Zonde. O Zonde está falando da escolha da amizade no sentido de afinidades hereditárias, que são puramente biológicas, que você se aproxima de certas pessoas, tá certo? Porque elas são, por assim dizer, seus parentes genéticos, são pessoas parecidas com você. Mas o fato de serem parecidos com você não quer dizer que tenham os mesmos objetivos na esfera mais alta, espiritual, ao contrário, né? Então, por exemplo, dentro de vamos supor que seja uma relação de casamento, você tem vários níveis de afinidade de encontro. O primeiro nível é esse que está falando o Zonde. Quer dizer, ele diz claramente que a atração sexual é determinada pela composição genética. Quer dizer, você procura os seus parentes genéticos. Quer dizer, basta isso para você fazer uma convivência? Claro que não. Agora, se não tiver isso, simplesmente não vai existir a convivência. Não é isso? Quer dizer, você não vai querer, né, ir para a cama com a dona só por obrigação. Fala, não, eu não sinto atração nenhuma, não sinto nada, mas tem que ir. Fala, o que é isso? Ninguém faz isso, né? Então, se existe essa atração, é atração natural, genética. Tá certo? Isso aí você não precisa se preocupar em selecionar, porque a natureza já selecionou para você. Mas isso é só o começo. Quer dizer, o próprio Zonde admite que esse nível genético de determinação do destino é só a primeira faixa, mas que tem outros em cima, né, que vai ter, vamos dizer, o ambiente social, o ambiente cultural, e finalmente o espírito, a liberdade do espírito. Quando São Tomás de Aquino define a amizade como querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, ele está falando já num nível espiritual que não é determinado geneticamente. Não é isso? E, sobretudo, ele está definindo a amizade e não o amor conjugal. Você, pelo amor de Deus, você não vai sair transando com todo mundo que você tem amizade. Não, nós queremos as mesmas coisas, rejeitamos a mesma coisa, vamos para a cama. Não vai fazer uma coisa dessa.
Então, primeiro, a diferença do conceito do Zondi, da afinidade, não é o mesmo do Santo Tomás de Aquino, eles não estão falando da mesma coisa. Em segundo lugar, como conciliar isso com o segundo mandamento? Eu não vejo necessidade de conciliar, porque o segundo mandamento abrange isso aí. Ele abrange e transcende infinitamente. Coisas que não se colocam no mesmo plano não tem por que ser conciliadas, elas têm que ser hierarquizadas. E quando você hierarquiza, uma coisa abrange a outra, né? Vamos lá. Adalberto Kuhl, em seu vídeo sobre os descobridores do Mário Ferreira, citou que deu aulas de teoria do Estado. Procurando, não encontrei. Bom, não encontrei porque não está online mesmo. Isso aí foram 2 cursos bem longos, eles foram inteiramente transcritos. Nós temos uma versão, vamos dizer, bruta, que em seguida tem que ser redigida, né? Eu dei como modelo da redação de curso o livro do Bernard Lonergan, Topics in Education, que é uma série de gravações que deu muito tempo, deu muito trabalho para transformar aqui num livro mesmo. E creio que a teoria do Estado dará tanto trabalho quanto, né? Ele diz que, em resposta aos postos, um dos alunos, o Lucas Lacerda, fez a observação de que se essas alunas estivessem transcritas, poderíamos formar um grupo para transcrevê-las. Não, elas estão transcritas, mas é aí que isso não é a solução do problema, isso é o começo do problema. Quer dizer, tem uma maçaroca de papel, vamos dizer, que repete mais ou menos a informalidade da exposição oral, onde você para uma sentença no meio, volta, começa de novo, né? E que transformado em escrito às vezes fica mais difícil ainda de entender, né? Então é preciso reduzir aquilo a um texto com começo, meio e fim, sem trair a hora da exposição e sem deformar completamente o estilo, o conteúdo e o estilo expositivo. Então, o Silvio Grimaldo... O Silvio disse que já conversou com o Eduardo e que eles vão coordenar isso com o pessoal de Curitiba. Então, Silvio Grimaldo e o Eduardo Dipp estão coordenando os esforços de edição do curso de Teoria do Estado. Então, entre em contato com eles, Adalberto. Silvio Grimaldo e Eduardo Dipp.